Salve, salve meu povo, é um prazer falar com você, eu sou o professor Bruno e seja muito bem-vindo à promoção Black November do site do professorgabrielpacheco.com.br. Bom, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre redes de computadores, esse assunto maravilhoso, vem caindo bastante aí nas últimas provas da área de TI, todas apareceram muitas questões de redes de forma bem diversificada, então dá uma olhada lá, tá? Eu sou o professor Bruno, se você quiser me achar, você pode procurar por professor Bruno Guilhem lá no Insta, segue lá, beleza? Se precisar tirar dúvida, conversar alguma coisa, etc. A promoção é do site do professor Gabriel Pacheco, Black November, aqui do site gabrielpacheco.com.br. Todas as informações aqui da promoção do Black November vai ficar aí na tela para você. Vai estar na plataforma, tá? Na plataforma www.professorgabrielpacheco, ok? O link vai estar na descrição desse vídeo, professorgabrielpacheco.com.br, beleza? .com.br. A partir do dia 4 de novembro, você vai ter aí 50% de desconto, né? 50% de desconto em todas as assinaturas aí de cursos e etc. Beleza? Segue o professor Gabriel Pacheco, professor.gabrielpacheco.com, @professor.gabrielpacheco. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então dos conceitos de redes, modelo OSI, arquitetura da CPIP, cabeamento, estrutura, gerência, etc. Tudo bem? Vamos começar. Vai lá. Fala o seguinte. 3 amigos trabalham para uma multinacional. Como forma de facilitar o trabalho, eles montaram um escritório no qual trabalham remotamente e podem dividir as despesas com infraestrutura, internet, ar-condicionado, etc. Nesse escritório possuem computadores com mouse e teclado que operam via Bluetooth. Uma rede particular dentro do escritório. Ó, uma rede que opera via Bluetooth. Nós temos aí uma rede de alcance pessoal. Uma rede de alcance pessoal. Uma rede particular dentro do escritório, nós temos um pouquinho maior. Uma rede de alcance local. E também a conexão da sede localizada em outro país. Em outro país, para não deixar dúvida, nós temos uma rede de alcance geograficamente distribuído. Então a resposta é essa. De dentro para fora, em termos de alcance, PAN, LAN e WAN. É o que está escrito na nossa letra D de dado. Vamos dar uma olhada. Aqui está um pouco da estrutura, aqui está um pouco do alcance. O alcance pessoal, literalmente, pessoal, é em cima de uma mesa, né, 2 equipamentos. LAN é uma casa, tá bom? Um escritório. Beleza? Uma casa, um escritório, um campus universitário. Tudo isso dentro do conceito de LAN, um condomínio. De MAN, aí, vamos dizer que é uma cidade metropolitana, tá? Alcance metropolitano, uma cidade. E tudo que for maior que a MAN já é o WAN. Tem banco, você percebeu nessa questão aí de concurso, que ele não considera a MAN. Ele já vai direto da LAN, ele pula direto da LAN para o WAN, tá bom? Geograficamente, ou seja, geograficamente distribuído. Por exemplo, várias cidades, 2 cidades, 2 ou mais cidades, países e etc. Beleza? Redes geograficamente distribuídas. Bom, pensando nisso, vamos colocar aqui um pouquinho do conceito das redes, conceito de redes, porém usando o conceito do que nós chamamos de wireless, ou seja, sem fio. Nós temos aí WPAN, Wireless LAN, Wireless MAN e Wireless WAN. O que importa saber? A tecnologia, o nome técnico e o nome comercial.
Um exemplo super importante de rede pessoal sem fio é a tecnologia Bluetooth, cujo termo técnico é o I3E 802.15. Bem, 802.15. Agora, a mais famosa rede sem fio que você vai ter aí é o WLAN. WLAN, nome comercial Wi-Fi, termo técnico I3E 802.11. Depois nós temos a WMAN. Na WMAN nós temos aí várias tecnologias de comunicação de acesso à internet via rádio. Por exemplo, um deles lá no passado foi o IMAX, que já caiu em prova, mas está desatualizado, tá? 802.16. Temos outros padrões de rádio aí melhores, principalmente com a entrada aqui do 5G e o 6G e etc. Tá? WMAN são as comunicações celulares, por exemplo, 4G, 5G e continua, ok? Pensando nisso, vamos continuar aí resolvendo as questões. Ataques de inundação HTTP são um tipo de ataque denial of service da camada 7 do modelo de referência OSI. Bom, aqui nós estamos falando da estrutura básica de redes. Estrutura básica, nós temos aqui o modelo OSI, tá? O modelo OSI, que é um modelo não implementável, tá bom? O modelo OSI é um modelo que você não implementa. Simplesmente você tem ele como teoria, modelo. Aqui. Beleza? O modelo OSI. E eu vou desenhar aqui. Nossa. Aqui, vamos tentar. Aqui no modelo OSI eu tenho a camada de aplicação. Apresentação. Sessão. Transporte. Rede ou internet. Rede ou internet. Enlace física. Beleza? Agora, equivalente a esse modelo. Equivalente a esse modelo. Nós temos a estrutura TCP/IP. Beleza? Nós temos aqui a estrutura TCP/IP. Mas aí uma coisa importante que você precisa saber da estrutura TCP/IP é a seguinte. Você viu aqui que eu tenho 7 camadas. Porém, a camada 6 e a camada 5, elas são fictícias. Elas só existem aqui no modelo de referência OSI. Essas duas camadas aqui, ó, modelo de referência OSI. Ok? Ok. Aqui, a camada de aplicação, ela vai corresponder a tudo isso, ó. No modelo TCP, na arquitetura, no protocolo TCP/IP,
Nós temos assim, a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede ou internet, a camada de enlace e a camada física. Entenda. Aqui é o modelo real, modelo de implementação. Se você estiver vendo para o modelo de referência CPIP, essas duas camadas aqui, ó, elas podem ser vistas por uma camada, né, como uma camada só. Então é muito comum falar que o TCP ele tem uma, duas, três, quatro, cinco camadas, ou enxergar isso aqui tudo como uma, duas, três, quatro camadas. Tanto faz. Aqui, quatro camadas é um modelo de referência da TCP/IP. Por quê, gente? Porque olhando lá da internet para uma rede, não importa para mim saber se a rede local ela tem fibra óptica, ela está usando Wi-Fi, Ethernet, o que importa. Bem, o que é importante e é relevante de entender é que a rede existe, pode ser implementada. Agora, se você estiver especificamente olhando para a estrutura como um todo, aí você vai ver 5 camadas. Bom, a discussão aqui é a seguinte. Dentro da questão ataques de inundação HTTP, onde é que fica o protocolo HTTP? Na camada de aplicação. Na camada de aplicação, você vai ver aí vários protocolos. Dentre eles, o HTTP, o POP na sua versão 3, o IMAP na sua versão 4, bem, o DNS, o DHCP, o SSH, o Telnet, beleza? O SNMP, etc, tá? O FTP. Bom, todos esses aqui que possuem S, o HTTPS, o POP3S, tudo bem? Etc, né? O SMTP e etc. Na camada de transporte, nós temos quais protocolos principais? TCP, UDP, SCTP. Na camada de rede, quais são os principais protocolos? IP, ICMP e lá vai fumaça. E aqui um monte, tá? Vai ver aqui ARP, RARP e aqui lá vai fumaça, beleza? Ethernet, Wi-Fi, token, etc. ATM, frame, beleza? Bem, a coisa mais importante que você precisa saber são esses protocolos da camada de aplicação aqui. Portanto, a camada de aplicação conta com o HTTP em qual nível? Aplicação. Desculpa. O HTTP está em qual camada? Aplicação. Aí ele pergunta, ataques de inundação HTTP são um tipo de ataque de denial of service na camada 7 do modelo de referência. 7 na aplicação. Aplicação, lá no modelo de implementação, não tem o HTTP? Sim, então a questão é verdadeira. Ok? Certo, vamos nessa. No modelo de protocolo TCP/IP, a camada de enlace de dados é responsável pelo roteamento de pacotes. Não. Vou desenhar aqui uma coisa para você entender. Outra observação sobre a arquitetura TCP/IP. Na camada física, a camada de enlace, camada de rede ou internet, a camada de transporte e a camada de aplicação.
Primeiro, aqui eu tenho só sinal elétrico e o equipamento de rede mais comum é o hub. Aqui eu tenho sinal elétrico, sinal óptico, tá? Sinal de rádio. Aqui eu tenho nível de bit. E o equipamento mais importante aqui é o switch, a ponte, que em inglês é bridge. Bem? Bridge, ponte. Aqui eu tenho o repetidor. E aqui a ponte. Ok? Aqui eu tenho o roteador. E aqui eu tenho o nível lógico de informação. Se aqui eu tenho o nível físico, ou seja, aqui eu tenho o endereço MAC. Aqui eu tenho o endereço lógico ou endereço IP. Tá bom? Endereço MAC é o endereço físico. É o mesmo que endereço físico da placa. Para você associar coisas que estão na camada de enlace, coisas que estão na camada de rede, e aqui eu vou ter controle fim a fim, comunicação a comunicação, de um computador para outro. Beleza? Controlado aí pelo TCP, UDP. O UDP não faz controle, tá? Tudo bem. Então, quando ele fala assim, ó, camada de enlace usada pelo roteamento, não, porque roteamento é IP e IP é camada de rede. E essa questão está errada por isso. Camada física é responsável pela formatação e compressão dos dados para sua transmissão a dispositivos finais. Gente, não. Camada física, formatação e compressão, lá no modelo OSI, tá? É na camada de apresentação. Na camada de transporte, inclui protocolos responsáveis pelo controle de fluxo, ok, e pela entrega confiável ou não confiável de dados, ok. Gente, cuidado. E o controle de fluxo existe na camada de transporte e na camada de enlace. Então, eu precisava de mais dados para falar. Entrega confiável e não confiável de dados. Entrega confiável, ok, camada de enlace. Não confiável de dados, aí é camada de transporte. Então, a camada de transporte, ok, essa é a nossa alternativa. A camada de aplicação tem a função exclusiva de garantir a criptografia e segurança de dados. Não, primeiro que a aplicação não garante, e se for para garantir, é uma camada entre a camada de aplicação e transporte no modelo real. Se fosse no modelo OSI, a camada seria a camada de apresentação que faz compressão criptografia. Só que no modelo real, criptografia pode ser garantida aqui no enlace. Tudo bem? Pode ser garantido no enlace também. Por exemplo, quando você usa uma rede sem fio e usa uma senha lá, uma WPA, você está na camada de enlace fazendo isso. Tá bom? Então, primeiro que não é a função exclusiva da camada de transporte, tá falso. E depois que essas ações você pode encontrar em outras camadas. A camada de rede é responsável pela comunicação em uma rede local, é enlace. Pela detecção e correção de erros na transmissão de dados. Tudo isso aqui é enlace. Não é a camada de rede. Aqui, se ele substituísse por enlace, estaria certíssimo. Então, a letra C é a nossa resposta. O roteador interliga redes LAN. Na verdade, quem interliga redes LAN, redes locais, é o switch. Mas tudo bem. Tá? O roteador pode fazer isso? Sim, porque quem faz o mais faz o menos. Ó. Tenho aqui a camada de rede, a camada de enlace, a camada física. Aqui eu tenho hub, repetidor. Aqui eu tenho switch, ponte, comutador, vários nomes, tá?
E aqui eu tenho roteador. Aqui para cima, eu posso ter também proxy, diversos tipos de gateway, depende do tipo de gateway. Bem, ele não vai atuar só em cima. Gente, quem pode o menos, pode o mais. Tá bom? Então tudo que o roteador pode, tudo que o roteador faz, ele pode fazer até aqui. O hub não pode fazer o que esse cara, o que a camada de enlace faz. Por exemplo, entender o endereço MAC do pacote. O hub não faz. O hub só entende o quê? Nível de sinal. Aqui ele entende o endereço lógico da informação, que é o endereço IP. Então o que ele fala na questão? O roteador interliga redes LANs atuando nas camadas 1, 2, 3 do modelo de referência CP/IP. Ok. Interpretando o endereço IP, ok. Ele pode atuar no modelo 1, 2, 3? Sim, pode. Quem pode o mais, pode o menos. Interpretando o endereço IP, o roteador pode interpretar o endereço IP? Sim. Contido no pacote de dados, constando sua tabela de roteamento e enviando esse pacote para a porta específica. Questão verdadeira. Ótimo. Gente, passamos um pouco dessa primeira parte de redes. Vamos falar um pouquinho de rede sem fio. Tá? Rede sem fio, vai lá. Márcia recebeu a demanda de desenvolver um projeto de rede sem fio para um ambiente interno com uma área de 20 metros quadrados. Vai lá, uma área 20 metros quadrados. Beleza? Imaginar que essa área aqui, sei lá, tenha 5 aqui e 4 aqui, 20 metros quadrados, né? E o seu roteador vai ficar aqui no meio. Ou seja, vai ter que irradiar o sinal para esse caminho todo aqui. Ok? Ok. Considerando as características do padrão de transmissão do protocolo, é correto afirmar que Márcia projetou o padrão utilizando... Gente, é o seguinte. Vou mostrar aqui para você a nossa resposta. O B não alcança, o B só alcança 11. Ele falou 200, tá errado. O G só alcança 54. O N é a nossa resposta. O B só alcança 11, na verdade, desculpa. O B alcança 11. Então tá errado. O G não alcança 100, só alcança 54. Então, assim, nem querendo você poderia marcar outra coisa. Tá? Só pode ter sido o N. Agora vamos fazer essa tabela. Essa tabela é a matadora. Olha, é isso que você precisa levar. Tem gente que fala que aqui é o Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3. Em verdade, não existe. Tá? Isso aí, eles começaram a chamar de número Wi-Fi 4 a partir do N. Por quê? Porque você começou a ter mais de uma antena, ou seja, múltiplas antenas. O N é o primeiro padrão a ser um avatar, aí, ou seja, operar nas duas frequências. Ele opera até 600 MB. Ele opera, em verdade, com uma antena só, 54, com duas antenas, 108, tá bem? Com três antenas, 300, e com quatro antenas da forma OFD, né, H, ou seja, de forma múltipla ortogonal. Assim. Depois nós tivemos o Wi-Fi 5, que é o AC. Operação de 5 GB até 6.9 gigabits, ou seja, aumentou de megabits para gigabits. Depois o Wi-Fi 6, o AX, 2.4 e 5, de novo um avatar aí, até 9.6. Aí criaram o E-Extended, estendido. Por quê? E criaram um padrão de frequência a mais. Só que esse aqui, ele é tri-band, ou seja, 3 bandas, porém tri-band o quê? Isolado. Vou escrever assim, manual, tá? Manual. É você que tem que ir lá e jampear. Não, por exemplo, na sua casa, pensa comigo aqui. Na sua casa, você precisa ir lá e falar assim, não, agora eu quero trocar do 2.4 para os 5 GHz. Você vai lá, pega o seu celular lá e faz a operação de troca, beleza? Beleza. No Wi-Fi 7, o BE,
e vai pular para 46. E, gente, já você nem conheceu o Wi-Fi 7 no Brasil, mas já tem os japoneses Wi-Fi 8, tá? E vai ser essas três frequências, 2.4, 5 e 6, só que ele vai ter 100 gigabits de operação. 100 GB, cara. Maior que o cabo já, tá? Só perde para fibra óptica. Tudo bem? Então, aqui o BE é a maior até agora, porque essa aqui é um lançamento de 2024, né? É um lançamento de 2024. Mas já tem o Wi-Fi 8 aí para 100 GB. Beleza? Aqui, o tri-band dele é automática. Você não precisa setar, ele automaticamente vai pegar o melhor sinal. Por quê? Quanto maior a frequência, mais desempenho, menor é o alcance, tá? Mas você diminui a frequência, 2.4, ó, 6 caiu para 5, caiu para 2.4 bilhões de hertz. Você diminui a frequência, você também diminui o alcance. Diminui o alcance, desculpa. Você diminui a velocidade, tá? Você diminui velocidade e aumenta a distância. À medida que você vem vindo para cá, você aumenta a velocidade e diminui o alcance, a distância. Beleza? Tá aí. Então, pensando nisso, se você voltar aqui, você vai ver que o N está aqui, ele opera nas duas frequências e até 600 megabits. Os outros, está bem descrito aí, não. Tranquilo? Ótimo. O padrão 802.11 possui o protocolo CSMA-CA. Isso, é o protocolo de controle de acesso ao meio, tá? Acesso ao meio. Vamos lá. O 802.3, que é conhecida como Ethernet, para acesso ao meio possui o CSMA-CD. Possuía, né? Hoje em dia não se usa mais assim. Que é o quê? Um acesso ao meio com detecção de colisão. Detecção de colisão. O CSMA-CA é do 802.11, beleza? Que é o Wi-Fi. Para controle de acesso ao meio, utiliza o Carrier Sense Multiple Access, ou seja, a detecção de portadora, para evitar a colisão. Evita a colisão. Então, ele permite que você comece a transmitir dados e não vai permitir que ninguém transmita junto com você, porque aqui está a origem, aqui está o destino. Nesse momento da transmissão aqui, ninguém pode transmitir junto, porque senão todo mundo perde. Então, o CSMA-CA serve para isso, tá? Controle de acesso ao meio, vírgula, CA, aqui, só cuidado para você não confundir CA lá em LDAP, tá? Active Directory. CA é evitar colisão, não é detectar, é evitar. Vamos ver? Projetado para padronizar os equipamentos de rede. Nada a ver, então essa questão está errada, falsa. Um órgão que realiza atendimento presencial ao público implementou 3 redes sem fio e configurou os protocolos de segurança distintos nelas. Os protocolos foram implementados de acordo com os requisitos de segurança necessários para cada rede, descrita abaixo. Rede pública, protocolo com chave criptográfica única, estática de 128 bits. Sempre que ele falar isso, e você observar que ele está utilizando a criptografia de fluxo, tá? RC4 é uma criptografia de fluxo. Então ele está usando uma chave, a mais antiga e famosa que tem, a chave WEP. Beleza? Rede interna, protocolo criptográfica AES. AES é WPA2, com senhas longas. Rede terceirizada, protocolo, chave criptográfica gerada dinamicamente, ok? E alterada regularmente em tempos pré-definidos. Tá? Chama mudança do vetor de inicialização. Com base no algoritmo de fluxo RC4, né? E senhas curtas. Gente, se ele falasse aqui também, ó, uma solução TKIP, também valeria, tá? Aqui nós temos o WPA1. WPA1. Então, a sequência é WEP,
WPA, WPA2 e já temos aí o WPA3, que mudou os padrões de autenticação e etc. Beleza? Se você vai fazer TRT Sergipe, TSE, se você vai fazer uma prova Fundação Carlos Chagas, né, principalmente, ela adora, tá, ela tem um casamento com o WPA3. Beleza? Então, não é WPA3 nenhuma delas, a sequência é assim, ó, WEP, WPA2 e WPA. Essa é a nossa sequência da questão. WEP, WPA2, WPA é a letra C. O TRF da primeira região abriu um processo licitatório para modernizar a tecnologia de rede sem fio do departamento pessoal. A rede antiga admitia taxas de 1, 2, 5,5 e 11. Porque é assim, gente, ó. Eu tenho aqui uma rede, eu tenho aqui um switch. Aqui é o seu switch Wi-Fi. E à medida que você está aqui no raio de alcance, então ele vai alcançar o máximo que ele pode. 11 megabits por segundo de taxa de transmissão do equipamento para o Wi-Fi. À medida que você se afasta, você vai aumentando a distância, né? Você vai aumentar a distância daqui para cá. Então você vai diminuir o que? A taxa, aqui vai ser 5,5. À medida que você distancia, aqui vai ser 2. À medida que você se distancia, aqui vai ser 1. E aqui é a última área de cobertura que esse cara tem. Bom, se ele opera 2.4 ou 5 e transmite no máximo até 1, desculpa, transmite no máximo até 1, 11 megabits por segundo, quem transmite é o B. 802.11B de bola. E o G já foi a 54. Aí ele quer mudar. Ele quer de 72 a 600, ou seja, 600 MB é a sua referência. Então nós temos aí o 802.11N, que é até 600, e operando nas duas frequências. É um avatar aí. Então a resposta é 802.11B e 802.11N. Aqui, letra B. Gente, não pode deixar de guardar essa tabela, hein? Isso aqui é importantíssimo, cai muito. Vamos nessa. Considerando a necessidade da EP, né, Empresa de Pesquisa Energética, em proteger suas redes sem fio contra acesso não autorizado e garantir a integridade das comunicações, ela irá revisar e implementar as melhores práticas de segurança. Para assegurar a segurança da rede sem fio, a empresa de pesquisa energética deverá EAP para autenticação sem nenhuma forma de criptografia adicional. Não, aí zangou, né? Vai precisar o quê? De uma criptografia, pelo menos uma AES aí para transmissão de dados. WPA2 com algoritmo AES, certinho. Para fornecer criptografia e proteção de dados contra acesso não autorizado. Aqui, ok. MC Sharp V2 para criptografar todos os dados em trânsito. Não, isso aqui só faz autenticação. Os dados em trânsito vão precisar de um AES, que é a melhor, então, né? Um RC4, etc. Falso. Sistema de criptografia WEP, sem necessidade de autenticação adicional. Falso. Gente, o WEP não se usa mais, tá? O WEP só existe para cair em concurso. Não usar mais, é inseguro completamente. Sistema aberto, sem segurança. Ah, legal, muito bom. Deixa aberto lá, sem segurança. Bem, então a B é a melhor opção. Então, vamos fechar rede sem fio. Repetir para vocês aí da Black November, tá? Plataforma do professor Gabriel Pacheco. professorgabrielpacheco.com.br a partir do dia 4 de novembro, beleza? Lá no site, 50% de desconto em todos os cursos. É muita coisa, hein, gente? Segue o professor Gabriel Pacheco lá, o arroba professor.gabrielpacheco. Professor.gabrielpacheco. Você, né, no link da descrição desse vídeo, tá? No link da descrição desse vídeo aí você vai encontrar também
Mais informações sobre a Black November, você vai adorar os cursos. Vai lá. Vamos falar um pouquinho de cabeamento e equipamento de rede. Os cabos Cat6 podem ser utilizados em substituição aos Cat5 e 5E, suportando um tráfego de velocidade de até 10. Olha, a partir do 6, nós temos aí 10. Tá? E hoje nós temos o 6E, um pouquinho mais grosso, o 7, ok? Até chegar no 8. Os cabos podem ser par trançado, padrão, né? Par trançado, seja ele com blindagem, STP, sem blindagem, com blindagem de par, com blindagem geral. Pode ser coaxial, que não se usa mais, mas é aquele cabo da NET, né? Da TV a cabo, e pode ser fibra óptica. Bacana? Então a questão é verdadeira. Vamos um pouquinho de protocolo IP e endereçamento. Aqui cai, gente. Tome cuidado com isso para você prestar bastante atenção nas informações aí. Um determinado usuário relatou que está utilizando o endereço IP versão 6. Entretanto, por não saber descrever corretamente qual endereço estava sendo utilizado, ele enviou os endereços para o especialista analisar. Vamos lá. O especialista diz o seguinte: o IP versão 4 é composto de 1, 2, 3, 4. 4 octetos. 4 octetos. Um octeto é o quê? 8 bits. 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. São endereços o quê? Decimais. E com 8 bits eu posso escrever números decimais que vão de 0 até 255, porque o zero conta, então são 256 elementos. Então o IP versão 4 possui 4 bytes, ou cada byte tem 8 bits, 32 bits somado todos os bits aqui. O IP versão 6, ele é o que? Um número em notação hexadecimal. Notação hexadecimal. Notação hexadecimal. Bem, então vai de 0 a 9, de A a F, bem? E o IP versão 6 possui 128 bits, dos quais 64 bits indica a rede e os outros 64 bits indicam o host. Nós passamos de 32 bits para 128 bits. Como a notação é hexadecimal, um hexa corresponde a 4 bits. Então você vai ver no IP versão 6, 16 blocos de 16 bits. É 8 blocos, foi mal. 8 blocos de 16 bits. Na verdade, é isso mesmo. Só que você não vai ver em 16 bits, né? Você não vai ver 16 bits. Vai ver assim, ó. Um bloco pode ser assim, ó. Um bloco do IPv6. Vou escrever então aqui IP versão 6. Pode ser assim, ó. A, B, C, D. 4 bits. Desculpa. 4 hexadecimal. Cada hexa tem 4 bits. Um hexa, 4 bits. Então, esse bloco aqui, ó, tem 16 bits, tá? Aí eu vou ter o 0, 1, 2, 4. Aí, se eu tiver uma sequência de 0 zeros, 0 zeros, tudo bem? Se tiver uma sequência de um monte de zero assim, eu posso substituir essa sequência uma única vez por 2 pontinhos, e eu termino com A87B, por exemplo. Bem, posso fazer assim para economizar
os zeros. Pensando nisso, o IPv6 que pode estar sendo utilizado é 22401, então tem 1, 2, 3, 4 bits, aqui é o IPv4 e não o IPv6. 192.168.0.1 também é o IPv4. Agora, olha esse que legal, ó. 192.31.20.46. Professor, mas não tinha que ser 4 elementos? Sim, aí você supõe que tem um 0 aqui, ó. Eu vou reescrever esse cara. Esse cara tem um conjunto de monte de zeros. Monte não, né? O total são 8 blocos. 1, 2, 3, lá, 4, tudo bem? E assim vai. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, sexto bloco, sétimo bloco, oitavo bloco, beleza? Agora, eu estou representando aqui, ó, um monte de zeros. Aí eu vou escrever 0, 1, 9, 2. Ah, mas esse zero à esquerda não conta, tudo bem, ponto. 0, 0, 31, mas zero à esquerda não conta, ok? 0, 0, 20, ponto. 0, 0, 46. Pode ser? Pode. Agora, é normal a gente mapear, esse aqui é o endereço mapeado, tá? Um endereço IPv4 mapeado em um IPv6. Isso aqui pode. Então, nossa resposta poderia estar aqui. A letra D não pode, porque não existe W na configuração. Essa letra aqui matou. Não existe isso aqui. Tá? Mas é 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Também não dá. E essa aqui tem, ó, 8 blocos. 1, 2, tá vendo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mas G, aí você pulou o corguinho, né, cara? Isso aqui matou. Então não tinha nenhuma alternativa a não ser a letra C para você marcar aí. Beleza? Vamos lá. Renata, que pertence à equipe de redes do Tribunal Regional Federal da Primeira Divisão, precisa dividir um conjunto de endereços IP disponíveis entre 2 departamentos. Considerando que o departamento A precisa de 64 IP disponíveis, vai, departamento A precisa de 64 IPs. E o departamento B precisa de 220 IPs, ou seja, vou chamar IPs de host. Precisa de máquinas, Dessa forma, o menor, aqui, ó, menor desperdício. Gente, menor desperdício é quando eu faço bem ajustado, né? De IP. Então ele pergunta, ele quer saber qual a configuração da máscara. A máscara é o seguinte. Você vai ter, lembrando, os IPs. Classe A, ele oferece o primeiro octeto para a rede, os 3 próximos para host. Na classe B, você vai ter os 2 primeiros para rede e os 2 últimos para host. Na classe C, você vai ter os 3 primeiros para identificar a rede e o último para identificar o host. Você só pode fazer subrede se você pegar endereço bits emprestado do host. A rede, o prefixo de rede não muda. Então, o prefixo padrão classe A, prefixo de máscara classe A é 255, 255, 255, foi mal, 255, 0, 0, 0. Ou seja, o prefixo da rede, coloco tudo 1 e o prefixo do host eu posso mudar. B, 255, 255, 0, 0. Ou seja, onde é host eu coloquei 0. A máscara padrão, classe C é 255, 255, 255, 0. Então, eu posso fazer aqui 3 octetos para subrede, 2 octetos para subrede e 1 octeto para subrede só. Beleza. Se eu quero 64 IPs sobrando, eu vou ter assim, ó, 255, 255, 255. Aqui, se eu deixar esse bloco inteiro, aqui, se eu colocar um 0 aqui, aí eu vou ter o quê? 254 opções de host, tirando o rede broadcast. Pessoal, é 256, sim. É 256 menos 2, que é o primeiro que é rede e o último que é broadcast. Por isso 254.
Eu não quero, eu quero deixar só 64. Tudo bem. Então eu continuo colocando 1 aqui, ó. Então vai ficar 255, 255, 64, gente. 64 não é 2 elevado a 6? É isso. 64 é 2 elevado a 6. Tá? Só que se tem que caber 64, eu não posso deixar só 6 bits. Eu vou precisar de um a mais. Por quê? Porque 64 é o número exato. Eu vou precisar do rede broadcast, vou precisar de mais 2. Eu vou precisar de 66. Então, 66 eu vou precisar de 7 bits. Então aqui, 255, eu vou pegar só um bit e colocar em 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Essa é a configuração da máscara. Por quê? Porque aí eu vou sobrar 7 bits para formar o quê? A subrede. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. 7 bits só para formar a subrede. Legal? Legal. Então, que número decimal é esse? 128. Esse aqui convertendo é o 128. Então, a primeira máscara vai ser barra 128, que já é a resposta. Vai, 220 endereços, não cabe aqui nesse bloco todo? Porque se eu pegar mais um bit emprestado aqui, ó, aí eu vou ficar com muito mais endereço. Vou ficar com 512, eu não quero. Então, é de 128 e a próxima máscara é deixar o octeto todo. Por isso que a letra B é a resposta. Questão maldosa essa, hein? Questão bem maldosa mesmo. Próximo. Considere que tenham sido criadas 8 subredes da classe C 192, 8 subredes. Pessoal, essa é a resposta da questão. 8 subredes. Classe C 255, 2550. Eu tenho que fazer, para formar 8 subredes, eu preciso de 3 bits, porque 2 elevado a 3 é 8. Você vai fazer a conta assim, ó. Qual que é o número que 2 elevado a ele é maior ou igual ao número de subredes que eu quero? Ah, tá. Então eu tenho que saber quanto que vale o n para isso aqui ser maior ou igual a 8. Ah, eu quero 8 subredes, então eu preciso de pegar o quê? N é igual a 3 bits. Se n é igual a 3 bits e a máscara já é classe C, tá vendo? O endereço é classe C, o prefixo de rede é rede, rede, rede. Vou pegar 3 bits emprestado aqui, e é a resposta da letra C. Então nossa nova máscara é essa. Por quê? E com essa máscara eu mantenho o prefixo de rede 255 e aqui eu pego 3 bits para formar a subrede. E vai de 000 até 111. Se você contar aqui, eu vou ter 8 subredes. Cuidado. Não são máquinas nas subredes, são subredes. A questão de cima queria máquinas. Precisa de 64 IPs disponíveis, ou seja, hosts disponíveis. Eu tenho que somar mais 2 aqui. Aqui não, aqui é a subrede. A pergunta clássica é essa. Tá? Se a máscara da imagem associada for aplicada à rede local usando subredes que poderão ser mapeadas, eu não sei qual que é a rede. Eu sei, a máscara é a seguinte, ó. Cadê? Se a máscara vai ser a seguinte: 255, 255, 255, 224. Essa é a máscara. Essa é a máscara. O que está escrito aqui? Ele tem que falar que o endereço é classe C, tá? Que o IP é classe C. Porque isso muda. Se for classe B, é 2 octetos para formar a subrede. Classe C, só o último. Se for classe A, são os 3 últimos. 224 em binário, não é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É assim, então eu peguei 3 bits para subrede. Se eu peguei 3 bits para subrede, quantas subredes eu estou formando? 8. Era essa a resposta. Beleza? O endereço IP versão 6 tem 192 bits. Não, você aprendeu que ele tem 128 bits, sendo 64 para rede, subrede, e 64 para host. Aqui é rede e aqui é subrede mais host.
beleza? A subrede aí, vou deixar ela guardada porque você pode transitar. O IP versão 6 tem uma característica diferente. Então esse cara aqui está o quê? Falso. Beleza? E o endereço IPv4 da classe B, classe B, ó, classe B. Aqui eu tenho rede, e eu tenho rede, e eu tenho host, e aqui eu tenho host. O último octeto é referente ao host. Gente, problema com essa questão. O último octeto é referente ao host? É. Mas o penúltimo também é. Mas não quer dizer que o último não seja. Minha opinião, tinha que ter sido anulada a questão. Ela dá dupla interpretação. Ou verdadeiro. Ah, o gabarito oficial é falso. Gabarito oficial é falso. Eu entendi. Se eu estivesse fazendo essa prova, eu ia marcar falso também. Porque eu entendi o que o examinador quis dizer. Ele quis dizer assim, não é só o último. É o último e o penúltimo. Mas o último é? É. É. Você faz o primeiro octeto é referente ao host, estaria completamente falso. Mas na minha opinião, eu não vi o gabarito final dessa prova, mas o último octeto é referente ao host? É também, ué. Por exemplo, o endereço classe B assim, ó. O endereço classe B assim, ó. 172.16.0.20 é o endereço classe B e o 20 é referente ao host, porque aqui é 0. O 0 também é referente ao host, mas o 20 também é referente ao host. Se ele perguntar assim, quais octetos são referentes ao host? Você ia falar, aqui é host e aqui é host. Então, na minha opinião, ficou ruim essa questão aí, tá? Lembrando, pessoal, da Black November, do professor Pacheco. Bom, segue ele lá nas redes sociais, 50% de desconto. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da camada de aplicação e transporte, para a gente fechar. Uma empresa está desenvolvendo um aplicativo para a comunicação interna de seus funcionários. Para estabelecer uma conexão, o cliente TCP envia um segmento de requisição. Olha, cliente envia um segmento, ele só pode enviar um segmento para o servidor. Bom, se o cliente envia um segmento de requisição estabelecendo conexões com as linhas, ele vai abrir um socket. Gente, presta atenção numa coisa. O cliente e o servidor, cada um deles possui uma interface socket, que é um elemento de conexão. Beleza? Beleza. O que é um socket? É o par IP porta. E no cliente, a porta é variável. E no servidor, o socket é o par IP porta. No TCP e no UDP, presta atenção, as portas de 0 a 1023 são portas o quê? Reservadas. Só serviços podem ter. Por exemplo, o HTTP tem a porta reservada 80. O FTP, a porta reservada 20 e 21. De 1024 a 49.151, nós temos as portas registradas. E de 49.152 a 65.535, porque são 16 bits, então de 0 a 65.536. Desculpa, o zero conta, então é 35 que para. Nós temos as portas o quê? Livres, ou seja, de uso geral dos usuários, tá? Aqui, ó, o usuário. Sistema operacional do usuário. Então você, cliente, vai pegar uma porta variável, uma porta daqui dentro. O servidor precisa ter uma porta que pode estar aqui ou aqui. Então se ele manda, se é um cliente pedindo, então o cliente só pode estar tentando estabelecer o quê? O cliente está tentando estabelecer o quê? Conexão na porta
na porta do servidor, na porta de destino do servidor. Então, aqui ele fala, eu quero fazer uma conexão, o nome do servidor, por exemplo, o nome do servidor é HTTP e qual é a porta. Beleza? Qual é a porta? Agora, é óbvio que esse nome, depois, ele vai ter que ser trocado por um IP, porque o correto do par é IP porta. Ele pergunta, esse 12.000 aqui, esse 12.000 está aqui dentro, ó, aqui dentro. Então, refere-se à conexão, aqui nesse caso, na porta de destino lá do cliente, do servidor. Do servidor de conexão. Beleza? HTTP 1.1 200 é a mensagem de OK. Connection correct, tá? Correto. Aí depois ele fala close. Considerando esse trecho inicial da mensagem, é correto afirmar que XXX representa o quê? OK, que representa tudo certo. Por quê? Porque HTTP 200, HTTP... vamos responder, vai. Aqui está a resposta. Eu vou te mostrar quais são as mensagens, tá? Mensagens HTTP, tá aqui, ó. Mensagem 100, ó, 100. De 100 a 199 é informativo. De 200 até 299 é sucesso. De 300 até 399 é redirecionamento. De 400 até 499 é erro do cliente. De 500 até 599 é erro do servidor. Grosseiramente falando, é isso. Os firewalls são normalmente configurados para bloquear quase todo o tráfego UDP. Por isso, algumas aplicações são projetadas para usar TCP como apoio se a comunicação UDP falhar. Um exemplo de aplicação, gente, essa aqui é a mais antiga das questões que nós temos. Quais são os serviços de aplicação? Camada de aplicação. Camada de transporte. Quais são os serviços de aplicação que se conectam aqui na camada de transporte? Vou apagar aqui. Quais são os serviços de aplicação que se conectam aqui na camada de transporte no TCP e no UDP? É isso que ele está falando. Só isso que ele queria dizer. Aqui eu tenho HTTP, aqui eu tenho POP, aqui eu tenho todos os serviços de correio eletrônico, né? IMAP, SMTP, aqui eu tenho FTP, HTTPS, tudo bem? Etc. Aqui eu tenho o DNS padrão, porque o DNS grande pode estar aqui também, tá? Aqui, ó, vou fazer um asterisco aqui, ó. O DNS pode estar aqui também, tá? Aqui eu tenho o SSH, etc. Aqui eu tenho o DNS, aqui eu tenho gerência de redes SNMP. Bem, aqui eu tenho o protocolo SIP, o H323, beleza? Todos conectados no UDP. Aí você está perguntando. Acesso ao terminal remoto, Telnet, porta 23, na camada de aplicação. Não, aqui é só TCP. Serviço web, que utiliza HTTP na porta 80, na camada de aplicação. Não, aqui é só TCP. Transferência de arquivos, que utiliza FTP. Aqui é a porta 20 e 21, camada de aplicação. Não, aqui é só TCP. Existe o T-trivial FTP, que é diferente. Correio eletrônico, utiliza SMTP, porta 25, camada de aplicação. Só usa TCP. Tá? E se você usar o SMTPS, você vai ver aí a porta 587. Beleza? E telefonia por internet, que utiliza o protocolo SIP. Aí sim, esse utiliza o UDP e é a nossa resposta. Vamos nessa.
Lá na opção em que é apresentado o protocolo cujo objetivo é transferir arquivos. Gente, transferir arquivos. Protocolo de transferência de arquivos, FTP, porta 2021, fala na camada de transporte com o TCP. Pronto, não possui criptografia, não criptografa, tá? Não criptografa, precisa de auxiliares para criptografar. ICMP é um protocolo da camada de rede, nem é da camada de aplicação. POP, porta 110 e-mail. SSH, porta 22, acesso remoto criptografado. Tudo bem? DHCP, porta 1... Ih, esqueci o número da DHCP. Tem que lembrar, hein? Tem que lembrar isso aqui. Beleza? Para uso do HTTPS, qual que é a porta? 443, tá? O S é de SSL, L ou TLS. Para aumentar a segurança, é necessário um certificado SSL ou TLS instalado no sítio. Questão verdadeira. A gente está colocando a resposta, tá? Verdadeiro. O DP, que faz parte da camada de transporte, ok, o DP faz parte da camada de transporte. Utiliza o ICMP na camada de rede. Gente, o ICMP é um serviço autônomo, tá? De mensagens, comunicação. Utilizando mensagens. Ele está encapsulado dentro do datagrama IP. Datagrama IP. Beleza? Né, como forma de verificar a conectividade entre os. Sim, nós utilizamos o ICMP, por exemplo, o ping para testar a conectividade. Mas não é o UDP que faz isso, não tem nada a ver. Essa questão está falsa por dizer que o UDP utiliza o ICMP, não tem nada a ver. Nada a ver. Beleza? Fechou, minha gente. Então, foi assim, uma revisão rápida para você, né, visualizar. Nós passamos aí por vários assuntos de redes, né? Passei com vocês sobre endereçamento IP, da camada de aplicação até a camada de física enlace. Lá nós demos uma pitadinha. Espero que você aproveite, tá? Segue lá, professor Gabriel Pacheco, www.gabrielpacheco, professor Gabriel Pacheco, professor.gabriel Pacheco lá no Instagram. Se você quiser o meu, @prof. Bruno Guilhem, segue lá, né? Aproveita a promoção Black November, você vai adorar cursos de alto nível, assim, coisa muito boa para você, beleza? Até mais, grande abraço, sucesso, valeu!